Aconteceu no trânsito, hein? Alguém deu uma fechada lá, rapaz, num ciclista. E aí, para sair da situação, fingiu ali que era gringo, entendeu? Falou alguma coisa como sorry aí, I can't understand you. E, rapaz, esse ciclista olhou para essa situação aí e teve uma reação interessante. Primeiro a gente vai ver o vídeo, depois vamos conversar com a pessoa que viveu essa situação. Flagra do trânsito. Já vamos saber mais. Primeiro o vídeo divertido, depois a informação. Você quer o vídeo? Lá vai o ciclista. O Faustão aqui narrando a videocassetada. Olha lá. Isso é a videocassetada moral. Meu amigo, código de trânsito, se o senhor, quando vai passar do lado da bicicleta, você tem que diminuir, não acelerar. Então você fala português, senhor, eu tô percebendo seu sotaque, seu babaca. Fazer o quê, né? Percebendo seu sotaque, seu babaca. Eu tô percebendo. E é bom que tem que sotaque, pensar rápido, né? Babaca. Tem que pensar rápido e tem que, tipo assim, tem que extravasar sem levar um tiro. É muito complicado esse momento. Deixa eu ouvir você de 7 anos atrás, que depois eu quero ouvir você do 2023 aqui, pô. Você acha que eu não percebo o sotaque brasileiro? Quando passar do lado do ciclista, devagar, beleza? Não rápido. Esculacha, Marco. Dale, Marco, na ladeira. Sensacional. E lá se vão 7 anos desse clássico perdido da internet brasileira. O Marco, no começo, fora desse corte aqui, para você que não viu a live, né? Eu pedi as credenciais dele. O Marcos falou aqui de ativismo digital, falou do papel dele na transparência internacional, muita coisa, mas não falou que ele é assim um exímio usuário do espaço público, não é não? O cara corre descalço pelo parque, marca lá os quilômetros, o cara anda de bicicleta, bobeou, já tá no skate. É assim a vida do Marco, e faz isso em tudo quanto é lugar do mundo, então, de certo, consegue perceber a diferença entre o espaço público daqui e de outros países e tal. Cara, que vivência é essa que você tem aí? Me explica essa história aí. Pois é, né, cara? É interessante poder viver essas coisas, viver o mundão aí, poder viajar bastante, essas escolhas que dá para fazer. Então, é bem legal. Mas essa fase aí fui muito cicloativista, fiz um ativismo muito grande em São Paulo, numa fase muito difícil de São Paulo, onde a gente pegou a ciclovia da Faria Lima. Antes da Faria Lima ser Faria Lima e ter Faria Limers, eu estava lá, fazendo aquela ciclovia tentar existir porque ela tinha degrau. E eu tenho foto. Eu tenho foto ciclovia com degrau. Degrau, incrível, degrau. E aí vai lá nós fazer ativismo para poder consertar a ciclovia de São Paulo. Lógico, né? Nada eu tava lá no meio de uma multidão. Eu era só mais um dos malucos deitados. Uma vez a gente deitou, fechou a Paulista deitado. Todo mundo deitou no meio da Paulista, fechou o cruzamento e tal. Todo mundo deitado lá porque tinha acontecido uma morte horrorosa e desnecessária, enfim. E é isso, cara. Eu fui muito cicloativista, fiz muita coisa e fiz muitos vídeos desses. Tem vídeos deste tipo aí com 200 mil views, sei lá, que a galera tentando me matar pelo trânsito de São Paulo e eu tentando viver, né? Chegar em casa. Alguém perguntou aí no chat que eu vi, ciclista pode andar no meio do trânsito? Pode de vários jeitos, em vários contextos, tem um monte de regra que eu poderia explicar, mas o ponto principal pode, e ninguém pode usar um carro para passar perto do ciclista, porque isso derruba, e derrubar é morte, principalmente ali que passa um ônibus. Tem uma faixa de ônibus exclusiva, que você não pode pedalar ali, porque Deus me livre pedalar perto de um ônibus biarticulado em São Paulo, e aí o ciclista tem que andar naquela primeira faixa, que é depois da do ônibus, e é ali que se pedala, e é isso. E se ele estiver em qualquer lugar, gente, não. Carro não pode, pelo amor de Deus, né? Enfim, o básico. Nesse corte aqui a gente está falando de trânsito, mas o Marco, ele é autoridade no assunto, veio aqui para falar comigo sobre o PL das fake news. Mas aí eu quero fazer a interseção aqui dos dois temas, ô Marco, se você me permitir pirar. Saca só, a gente está falando em regular fake news, redes sociais, né? Estabelecer limites para o que essas big techs podem fazer agora em 2023. Né? Parece que a discussão está atrasada porque essas plataformas elas tiveram muitos impactos sociais mundo afora. Beleza, está atrasada.
Não, tá atrasada. O impacto já foi feito. Putz, já deu um monte Cambridge de cagada na eleição, mundo afora. eleições, Brexit, etc. Aí, cara, você estava falando de trânsito, eu fico pensando no trânsito. Você sabe que o primeiro carro chegou no Brasil no final do século XIX, né? E você só foi regrar o trânsito de vez mesmo em 1990 e qualquer coisa com o Código Nacional de Trânsito. E na época você tinha uma discussão, hoje com redes sociais, é censura, censura. E na época parecia choque de cultura. O camarada falava assim: ninguém vai me obrigar a pôr meu filho na cadeirinha que eu vou levar no porta-mala, chacoalhando lá no meio da minha cerveja quente. Eu não era assim, brother. Você é jovem, mas você tem idade para saber disso. Eu sei, eu já andei em muito porta-mala de Fiat 147. Muito. Mas é um passo em direção à civilização, não é isso? A gente inventou a ferramenta, a tecnologia apurada, mas o ethos para usar esse troço é o da barbárie, sacou? É o da selva, não é isso? Cara, eu acho que assim, a gente tem que ir criando legislações e criando o nosso framework legislativo para os meios digitais que a gente já conseguiu ir abandonando aquela visão de que mundo digital e mundo físico são diferentes. Não, eles são mesclados, integrados, então o que é uma ameaça, seja onde for. Porém, a gente precisa de regras específicas para regular ferramentas digitais que não eram possíveis nos meios físicos. Ou seja, uma ameaça é uma ameaça, sempre você aplica a lei, seja lá qual for a tipificação, não vou ficar aqui me arriscando. Seja na digital ou feita impressa numa revista, beleza. Mas existem coisas específicas que a gente precisa, por exemplo, o trabalho que eu consigo falar com mais propriedade do Marco Civil da Internet, que é o trabalho que eu fui mais ativo e consigo defender com bastante ênfase, é que a gente precisava de métodos para proteger os direitos do cidadão na internet, porque tinha um outro projeto de lei que era a gente criou o Marco Civil em resposta a um que chamava AI-5 Digital. O nome você já pega de tão horrível que ele era. Ele literalmente responsabilizava o usuário se o usuário pegasse um vírus e espalhasse esse vírus sem querer. Pegou o vírus, espalhou o vírus, ele é corresponsabilizado. A gente achou isso um absurdo e tal, fez um monte de coisa e conseguiu não só parar a Lei Azeredo, que era o AI-5 Digital, como colocar uma coisa no lugar que estabelece os direitos e garantias do cidadão na internet e tal, e ele tem uma série de coisas importantes. Ele, inclusive, nos ajuda com a neutralidade de rede, que faz com que a gente possa continuar acessando a internet de meios neutros e tal, enfim. Mas o ponto é, a gente precisa ir criando esses mecanismos, sabe? Se a gente não criar, fica sem regras a ponto de... Eu acompanho bastante, por exemplo, o Demori. O Demori, tanto no canal dele, quanto nos comentários que ele faz, ele traz uma história muito, muito interessante, muito empática para todo mundo, que é o seguinte: se uma pessoa coloca um tutorial na internet para ensinar seus filhos a construir uma bomba, essa pessoa e essa plataforma que deixa esse negócio no ar precisam ser corresponsabilizados. E é isso que essa lei faz. Essa lei coloca corresponsabilização na plataforma, porque senão a plataforma continua espalhando esse conteúdo, que é um conteúdo que viraliza fácil. Por exemplo, como fazer certos tipos de coisas. Porém, esse conteúdo ele não pode ser viralizado, ele precisa ser restringido. A tecnologia, a Big Tech precisa usar a tecnologia para restringir o alcance desse tipo de conteúdo. E aí essa lei coloca as Big Techs em corresponsabilização por esse conteúdo que está sendo espalhado, e com isso a gente consegue socialmente controlar esse tipo de coisa. E isso é um dos mecanismos dessa lei, tem alguns outros e tal, mas eu acho que sim, a gente precisa ir criando mecanismos discutidos na sociedade, como como o Marco Civil foi. Eu falo muito do Marco Civil porque ele foi de 2009 a 2014, eu consigo falar histórias dele, eu sei como foi feito e tal, e aí eu consigo usar ele muito como parâmetro. Mas a gente precisa criar esse tipo de mecanismo. Um outro que foi criado depois é a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, também muito importante para o Brasil, também muito discutida, também parte desse nosso arcabouço digital. A gente precisa dessas coisas, sim, e precisa ir discutindo como a gente vai criar elas, mas a gente precisa, porque senão as empresas sem regulação fazem o que foi a Cambridge Analytica, e é horrível, a gente pode falar até um pouco do que foi, mas é manipulação de sentimentos de verdade. É tipo deixar as pessoas deprimidas por esporte, para ver o número subir. Ah, será que a gente consegue deixar as pessoas mais deprimidas? Olha, consegue. Pera aí, gente, vocês acabaram de deixar 5 milhões de pessoas mais deprimidas? Muito obrigado por ver esse vídeo até o final, viu? A gente está criando um clube, para as pessoas que veem o vídeo do Meteoro até o final. Só que é o seguinte, você não pode contar para ninguém que esse clube existe. Aí ele fica sendo exclusivo para quem viu o vídeo desse canal até o fim. Essa é a proposta. Então conto com você, tá? E aí você agora escaneia isso aí e entra no grupo
mas só se você quiser. Eu quero um grupo bem difícil de entrar. Aliás, vou começar a mexer o QR Code na tela aqui, ó, pra você não conseguir escanear. Isso. Tem que lutar para entrar nesse grupo. Entra lá. Se você mandar um áudio, de repente seu áudio vira conteúdo aqui, viu? Fique sabendo disso já. Obrigado, gente. Valeu mesmo.